Fala aí, rapaziada, belezinha? Hoje vamos falar do frame time e da influência que esse camarada tem na fluidez nos nossos games. Bom, acho que não teria adiantado a gente abordar esse assunto muito antes, tendo em vista que a molecada ainda tinha muita dúvida a respeito de FPS e do conceito de fluidez em games de PC. Eu acho que agora dá pra gente falar bastante sobre isso, já que a gente já discutiu bastante, muitas dúvidas foram esclarecidas, dá pra gente aí focar no nosso frame time. A gente ouve muito falar do tal do FPS, que é frame por segundo, que é a quantidade de imagens gerada no intervalo de um segundo. Eu acho que FPS todo mundo está bem familiarizado, mas o frame time muitas vezes é esquecido, passa desapercebido. Mas o que significa frame time? Frame time, falando de uma maneira bem simples, é o intervalo de tempo de um frame e outro. Ou, se você preferir, o tempo que demora para um frame ser processado. Esse tempo geralmente é medido em ms, em milissegundos, ou seja, a milésima parte de um segundo. Mas qual a importância desse tal de frame time na fluidez dos nossos games? Bom, eu não vou falar como uns e outros falam que o frame time é mais importante que o FPS, porque eu acho que os dois andam lado a lado. Mas a importância do frame time é tão grande quanto a importância do FPS. Vocês já devem ter se deparado com um game cujos FPS estavam lá nas alturas e mesmo assim a fluidez bem prejudicada. E por que isso acontece? E é nessa hora que o frame time mostra sua relevância no mundo dos games. Isso acontece porque em algum momento temos uma grande diferença na geração de um frame para o outro. Resumindo, um frame time alto. E nessa hora fica evidente que para termos um jogo fluido precisamos não só de uma taxa alta e constante de FPS, mas também de um frame time baixo e constante. Mas o que seria considerado um frame time baixo? Bom, se a gente considerar 60 FPS aceitável como fluido, a gente também pode considerar um frame time de 16,6 milissegundos também como fluido, já que esse é o frame time de 60 FPS constantes. Vamos a um exemplo bem simples. Imagine uma torneira com uma vazão constante de água de 100 litros por minuto. Imagine uma outra torneira com uma vazão de 200 litros por minuto, cuja vazão seja inconstante, ou seja, ora goteje, ora ela esguiche água. Vamos considerar que a água represente o nosso FPS e a constância de vazão represente o nosso frame time. Perceba você que na segunda torneira, mesmo ela tendo despejado o dobro de água da primeira torneira ou o dobro de FPS, ela teve sua fluidez prejudicada por causa da falta de constância na sua vazão. Porque ora ela gotejava, ora ela esguichava, ora ela dava muito FPS, ora pouco FPS. Já na primeira torneira isso não aconteceu, mesmo tendo despejado metade da água, ou seja, metade dos FPS da segunda torneira, ela ainda manteve uma constância na sua vazão, ou seja, um FPS mais constante. E é exatamente por causa disso o frame time se faz muito importante no mundo dos games. Não adianta nada a gente ter um game rodando a 500 FPS e ter um frame time alto ao ponto de dar aquelas travadinhas. É muito melhor que a gente tenha um game rodando a 100 frames por segundo e que tenha um frame time constante e baixo. Mas Fester, como faço para ver o frame time no meu game? Atualmente temos um software bem popular entre os gamers que se chama MSI Afterburner. Nele você tem a opção de colocar ali na sua tela em tempo real o seu frame time. Outra coisa que é muito importante abordar quando falamos de frame time é em relação àquela frase que a gente sempre escuta. Quanto mais FPS melhor. Essa frase é verdadeira e faz sentido? Sim, com certeza é verdadeira e faz muito sentido. Quando consideramos um frame time constante ou próximo disso, quanto mais FPS melhor, sim. Mas e no caso do meu monitor que só tem 60 Hz? Se eu rodar 60 FPS ou 300 FPS não dá na mesma? Não. Nos dois casos o seu monitor só irá gerar 60 frames em um segundo. Porém, com 60 FPS o seu frame time é de 16,6 ms. E a 300 FPS o seu frame time é de 3,33 ms. E esse frame time absurdamente mais baixo se reflete numa gameplay muito melhor, muito mais fluida, com respostas muito mais rápidas aos seus comandos. Testem e comprovem. Bom, é isso aí, esse é o videozinho de hoje, eu tentei ser o mais simples e objetivo possível, espero de verdade que tenham entendido a mensagem, muito obrigado pelos comentários que vocês vêm deixando nos vídeos anteriores,
Se você gostou do vídeo, dá aquele likezinho. Se você achou o vídeo interessante, pode ajudar seus amigos, compartilhe. Muito obrigado pela moral, obrigado pela companhia e até os próximos vídeos, rapaziada. Abração e fui!